Vamos abrir as Bíblias, outra vez, no livro de Marcos, capítulo 14. Normalmente, quando a gente participa de jantares especiais, aqueles jantares ficam na nossa memória. Talvez você tenha algum tipo de celebração, de alguma ceia de família que você participou, que aquela ceia ficou marcada na sua memória. Seja por algo mal, ou seja por algo bom. Mas algo ficou na sua memória, que até hoje você lembra daquele jantar que você teve. Às vezes pode ser algo bem especial para você. E hoje a gente vai ver uma ceia que ficou registrada nas Escrituras. É uma ceia inesquecível. Marcos, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 26. Então, tarefa das crianças aí é vocês desenharem Jesus na ceia. Como é que vocês imaginam como foi a ceia do Senhor Jesus? Marcos, capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo cântaro de água. Seguiu e dizei-o ao dono da casa. Onde ele entrar, o mestre pergunta: onde é meu aposento, no que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará o espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, porque mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, pedimos a Ti que o Senhor venha nos ajudar na compreensão da Tua palavra, que Teu Espírito Santo age no nosso meio, ó Deus, nos convencendo das palavras escritas que foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Portanto, elas são sagradas, pois vieram de Ti. E o Senhor Deus venha falar a cada um de nós, que possamos atender a ela, tirar, ó Deus, qualquer distração que nos impeça a nos concentrarmos e ouvir a Tua voz. Fala conosco mediante a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos está finalizando a vida de Cristo. Nós estamos na última semana, no dia antes da crucificação, que é a quinta-feira, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito. Na 10ª praga, Deus instituiu uma festa que eles deveriam celebrar no mês de Nisan. No 14º dia, eles começavam com os preparativos da Páscoa. E na noite, no dia 15, que seria já o começo do dia dos judeus, os judeus, eles têm um dia diferente do nosso. Eles começam o dia às 6 horas da noite. Nós começamos à meia-noite. Eles começam às 6 horas. Então, nesse dia 14, eles começaram os preparativos para um grande banquete. Reunir a família, as pessoas mais próximas, para celebrar o que parece hoje em dia que seria semelhante ao que a gente faz no Natal ou Ano Novo. Para o judeu era o início do Ano Novo. Era aquela celebração mais importante deles, que eles se reuniam com a família para isso. E eles planejam fazer isso, essa celebração. Lembra que todo o contexto aqui
mostra é Cristo sendo alguém popular ainda, mas perseguido pelos religiosos. A gente vai ver aqui o que foi que aconteceu nessa ceia importante, a ceia inesquecível, marcando aqui algumas verdades desse contexto. Primeiro aqui é que essa celebração ela teve um ato de uma lembrança da libertação divina. O ato de celebração pela libertação divina. Então eles fizeram essa ceia para lembrar o que Deus tinha feito a eles no passado. Acompanha comigo. Versículo 53. E levaram, 12. No primeiro dia da festa dos pães asmos. O que é um pão asmo? Pão asmo é um pão sem fermento. Deus havia planejado levar o povo de Israel para o Egito, para que através de José, Deus pudesse alimentar o seu povo. Passou-se então 400 anos, José morreu, os irmãos de José morreram também. Levanta-se então Moisés, aquele que foi deixado no Rio Nilo, na cesta. Levanta-se Moisés, através das 10 pragas, na 10ª praga, Deus fala a Moisés: Moisés, eu vou enviar o anjo da morte para que ele passe pelo Egito e mate o primogênito. E ele diz que nesse dia, antes do entardecer, do anoitecer, eles deveriam preparar um pão sem fermento. Pão sem fermento por causa da pressa. Lembre que naquela época não tinha aqueles sachês de fermento para fazer pão. O pão era feito através de vários testes de massa, e essa massa ficando vários e vários tempos para que ela fermente. Então esse pão representava a pressa, que o povo de Israel deveria fugir às pressas, porque Faraó iria tentar trazer de volta e escravizar esse povo. Então eles faziam essa celebração, eles pegavam pães sem fermentos para celebrar. Então a festa da Páscoa é muito junta com a festa dos pães asmos. Era como se fosse uma semana de festa que misturava uma festa com a outra. Continua aí, versículo 12. Havia também quando se fazia sacrifício do Cordeiro Pascual. Então, essa celebração, Deus ordenou que continuasse pelo seu povo. Eles deviam celebrar a Páscoa. A Páscoa nada tem a ver com coelhinhos, nada tem a ver com ovos. A Páscoa tem a ver com a libertação do povo de Israel do Egito. Eles se libertaram ali, e quando o anjo da morte ia passar a noite, antes disso eles deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue e colocar o sangue sobre as ombreiras, sobre as portas, porque quando o anjo passasse por cima, não mataria o primogênito da casa que tivesse coberta pelo cordeiro. Então o cordeiro que era morto, o sacrifício do Cordeiro Pascual, era feito outra vez. Então, nós estamos aqui no ritual judaico, numa celebração contínua judaica, lembrando da libertação do povo hebreu. Então vamos ver que eles se preparando para isso, os discípulos. Versículo 12 diz assim: disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerem a Páscoa? Então os discípulos estavam se sentindo como uma grande família, como um povo só. Eles queriam celebrar a Páscoa. Parece que havia uma união tão grande entre eles, que eles se sentiam como se fosse uma só família. Eles viviam desse jeito e queriam comemorar juntos isso. Isso já mostra a importância do que é a igreja, que é um povo só, um povo que vive
Versículo 13 diz assim: então enviou 2 dos seus discípulos, disse-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro. Seguiu e dizei o dono da casa onde ele entra, que o mestre pergunta: onde é meu aposento no que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no espaçoso do cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Então Jesus, ele dá ordens específicas como os discípulos deveriam fazer. Lembra que Jerusalém não era a cidade no qual Jesus repousava. Jesus repousava em Betânia, na casa de Lázaro e de Maria e de Marta. Ele repousava com seus discípulos ali. Mas a festa da Páscoa era celebrada em Jerusalém. E havia casas que eram alugadas para que o povo celebrasse a Páscoa em Jerusalém. Não poderia ser celebrada fora. Era apenas dentro de Jerusalém. E Jesus, ou soberanamente, ou planejou e foi antes, instruiu os discípulos como eles deveriam fazer. Alguns entendem aqui que Jesus foi antes e combinou com esse homem. Ou alguns entendem que foi um ato soberano de Deus em Cristo. Olha, perceba os detalhes. Versículo 13 de novo. Então enviou 2 dos seus discípulos, de acordo com Lucas, esses 2 discípulos eram Pedro e João. Disse: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo cântaro. Normalmente as pessoas iam até os poços levando cântaro. Cântaro é como se fosse um pote. Normalmente quem carregava esses potes eram as mulheres. Lembra de Rebeca? Rebeca carregando um cântaro. Quando o servo de Abraão foi para buscar a esposa de Isaac, normalmente eram as mulheres que carregavam o cântaro. Mas aqui Jesus disse que vai ser um homem. Então era algo mais fácil de encontrar. Era algo mais visível. Provavelmente esse homem seria o pai de João Marcos. Provavelmente seria. Mas vamos continuar aqui. O dono da casa, aí versículo 14, seguiu e diz ele ao dono da casa: onde está, que o mestre pergunta, onde é meu aposento no que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. O cenáculo é o segundo andar da casa, que era um local mais espaçoso. Você vai ver que no livro de Atos, nesse mesmo cenáculo, que era a casa da mãe de João Marcos, era onde os discípulos se reuniram. Eles continuaram reunidos ali em Jerusalém. Era onde era a igreja de Jerusalém. Então, eles reuniram ali naquele cenáculo, com tudo preparado. Tudo estava preparado, ou soberanamente, ou planejado por Jesus, ou contratado por Jesus. O texto não mostra se é um ou outro. O que eu entendo é o ato soberano mesmo, semelhante ao que aconteceu na entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus dá ordem aos seus discípulos: vá lá, você vai encontrar um homem com um jumentinho, diga a esse homem que ele quer esse jumentinho para ele. Eu entendo que seria essa mesma coisa. Deus agindo no coração desse homem, para que ele preparasse um local especial para Jesus e seus discípulos celebrarem a Páscoa. Um local bem preparado. Olha, normalmente, pode passar aí, passa aí de novo. Esse é um quadro famoso do Leonardo da Vinci, em que tem como eles tinham a ideia de como é que era a celebração da Páscoa, a mobília como era. Na verdade, não era desse jeito. Não eram os
discípulos assentados em mesas. Havia mais pessoas além dos 12, mas era uma mesa mais baixa, em que os discípulos reclinavam a parte esquerda do seu corpo à mesa. Era uma mesa baixa em que eles se deitavam e comiam no banquete na mesa. Então era basicamente esses preparativos. Então saíram, versículo 16, saíram pois os discípulos, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Então vai lá Pedro e João, começam a cozinhar, começam a fazer os pães asmos, começam a preparar o vinho, começam a preparar todo aquele banquete para os outros discípulos. Tudo como Jesus havia dito. Se uma coisa ou outra, se era um plano de Jesus que ele contratou alguém, ou se era o ato soberano de Deus, não muda em nada, pois o plano de Jesus deu certo. Assim como deu certo no Egito, o plano dele de libertar o seu povo era uma celebração do que havia feito no passado, é uma lembrança do ato soberano do Senhor sobre a história, que tudo acontece conforme o Senhor quer, de modo que a sua vida está no controle de Deus. Você pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Ele já está na frente, preparando o banquete para nós, cuidando das nossas vidas, os detalhes, e os detalhes saem conforme Ele determina, como Ele planejou. Tudo acontece de acordo com o plano soberano do Senhor Jesus. Por isso, descanse no plano dele. Às vezes, talvez na sua vida hoje, parece tudo um caos. Parece que tudo está perdido. Mas o mesmo Deus que cuidou do passado, é o Deus que cuida de você no presente. Porque os discípulos estavam preparando ali, participando, para celebrar algo do passado, né? Mostravam a soberania de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, e continuará a cuidar de você no futuro. Nada acontece na vida do crente por acaso. O mesmo Deus que cuidou de você no passado, e você se lembra do que Deus fez contigo no passado, é o mesmo Deus que cuidará de você no futuro. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Por isso que era um ato de celebração. Mas nós sabemos que a ceia não ficou apenas nisso. Nós também temos um momento de traição nessa ceia. Versículo 17 diz assim: ao cair da tarde, foi Jesus com 12. Quando estava à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Nesse banquete da Páscoa, havia os pães asmos e havia os vinhos. Os pães asmos, eles eram molhados em ervas que eram trituradas, que eram esmagadas, e eram ervas amargas, para que ele lembrasse do amargor que foi a escravidão do Egito, e eles lembrassem que Deus libertou eles. Mas havia também especiarias doces, em que eles colocavam o pão e comiam. Jesus diz assim, receba aí comigo de novo, versículo 18. Logo isso que aconteceu já era noite, por volta aí de 6 horas da noite, depois que caiu a tarde, ao cair da tarde, os 12 estavam ali reunidos. Versículo 18: quando estava à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. A refeição coletiva, lembra que a ideia aqui é que agora a celebração da Páscoa era feita em família, era feita em melhores amigos. Então Jesus chama esse povo a celebrar a Páscoa com ele. Agora esse povo, esses 12, não
famílias anteriores, mas agora essa única família. E essa família está celebrando ali o banquete no Oriente Médio. Aquelas pessoas que participam do mesmo banquete é como se estivessem desfazendo as armas. É como se fossem os melhores amigos. Então Jesus mostra aqui um tipo de traição forte, em que alguém que era considerado amigo seria o traidor. Olha que interessante. É importante isso, irmãos. Eu sei que alguns irmãos aqui, principalmente aqui da igreja, às vezes não levam a importância às celebrações coletivas que a gente faz. Às vezes quando fazemos o Natal, não querem participar tanto. Às vezes quando fazemos a programação de retiro, não querem participar tanto. Mas olha, é importante isso. Jesus Cristo demonstrou importância com seus discípulos. É em refeições que nós nos familiarizamos mais com os outros. Embora haja traidores, embora haja pessoas que são hipócritas, mas mesmo assim é importante a celebração coletiva, o participar da mesa do Senhor, o participar do tempo de comunhão entre os irmãos. Jesus demonstrou isso. Embora houvesse aquele que colocasse a mesma mão no prato com ele. De acordo com a tradição, Judas estava à esquerda de Jesus, bem próximo. João à direita, reclinado sobre Jesus, e Jesus quase que reclinado sobre Judas, à esquerda. Então, era alguém próximo. Alguém próximo. Continua aqui. Versículo, Jesus diz isso, né? Alguém vai me trair, e esse alguém é um de vocês, os 12. Versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer, um após o outro, porventura sou eu? Jesus choca essa ceia, esse jantar. Choca. Eles estão celebrando, tomaram o primeiro vinho, tomaram o segundo vinho, depois do segundo vinho, vinha e comiam os pães. Quando Jesus vai comer o pão, ele diz isso, um de vocês, o que põe a mão comigo no prato e vai comer o pão, um desses vai me trair. Imagina o choque. Todos alegres, todos rindo. De repente Jesus fala isso e choque. E começam a indagar entre si, Senhor, porventura sou eu? Sou eu que vou trair. É interessante que todos os discípulos, aqui, pelo menos aqui agora, eles reconheciam que eles eram prováveis traidores. Eles poderiam ser prováveis traidores. Embora Pedro vai agir diferente posteriormente, mas aqui eles se achavam possíveis traidores. E o que de fato era traidor, não pensou isso. O crente, às vezes eles têm dúvida da sua própria fé. Tem dias que ele pensa se ele estava servindo a Deus ou não. O incrédulo não se pergunta isso. O crente, ele deve sim avaliar todos os dias, será que eu sou crente verdadeiro, Deus? O incrédulo não está nem aí, ele vive a pecar e não liga para as coisas de Deus. O crente verdadeiro pergunta, Senhor, porventura sou eu que vou te trair? Sou eu? Eu que sou tão falho, não sou eu mesmo? Versículo 20. Respondeu-lhe, é um dos 12, porque mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora nunca haver nascido. Jesus disse, é um de vocês, para que se cumpra as Escrituras. Mas ai daquele que
fizer isso. Nós temos o ato soberano de Deus controlando a história, mas nós temos a responsabilidade humana. E elas, por mais que pareçam antagônicas, elas são verdades bíblicas. Judas seria traidor, estava escrito. Mas Judas, ele quis trair Jesus. Ele amou o dinheiro. Não foi Deus que moveu o coração dele para isso. O coração dele já era inclinado a isso. Deus apenas tirou o desejo, a inclinação que ele já tinha. Deus disse: vai e faça o que você já tem desejo. Judas tinha esse desejo. Isso foi forte para Jesus. Jesus considerava Judas como amigo. Foi forte para Jesus. Olha o Salmo 41:9 diz assim: até o meu melhor amigo, a quem eu confiava. Judas era um homem de confiança, ele cuidava das ofertas. Até o meu amigo em que eu confiava e partilhava o meu pão, olha que descrições, também me traiu. Mateus aplica esse versículo à traição de Judas. Um amigo próximo a Jesus foi quem traiu. E essa é uma dor profunda. Talvez algum amigo seu já te traiu, você sabe do que é essa dor. Alguém em quem você confiava tanto e essa pessoa te traiu. Mas o erro não está em você, está naquele que te traiu. Eu acho interessante observar no livro de Mateus as descrições que mostram o coração dos discípulos e o coração de Judas. Nós sabemos que o coração ele é revelado através das palavras. Em Mateus capítulo 26, registrando esse mesmo fato, diz assim, Mateus 26:21. Enquanto comia, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começavam um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Os discípulos, 11, começaram a indagar: Senhor, sou eu. Olha a designação, como os discípulos tratavam Jesus. Os discípulos tratavam Jesus como Senhor. Senhor sou eu. Eles se achavam que não eram fortes o suficiente que eles poderiam trair Jesus. E sabia que Jesus era o Senhor. O coração deles estava entristecido com a possibilidade de eles traírem o Senhor. Mostra que o coração dos discípulos com isso. Um discípulo verdadeiro, ele se entristece com o seu pecado. O seu pecado dói no coração. A possibilidade de pecar, de trair Deus, dói o coração do crente. Mas olha o que acontece com aquele que não é crente. Versículo 23 diz assim: e respondeu: porque mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Interessante que João, quando fala que nessa hora Judas faz isso. É interessante. É muito interessante. João, depois da revelação do Espírito Santo, Jesus fazia coisas enigmáticas que eles não compreendiam, mas nessa mesma hora Judas pega o pão e molha e come. João escreve que foi exatamente nessa mesma hora que Jesus fez isso. Nenhum discípulo percebeu. Versículo 24: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas há daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou-lhe: acaso sou eu o mestre? Olha a diferença. Os discípulos chamam Jesus de Senhor. Não apareceu aqui, né? Está lá no final ali. Os discípulos chamam Jesus de Senhor, mas Judas chama Jesus de mestre. Qual é a diferença? Senhor significa que Ele é o dono de mim. Ele é o Adonai. Tudo pertence a Ele, até a minha vida pertence a Ele.
Mestre significa apenas que Jesus é um professor, é um rabino, era alguém que estava instruindo algo novo. Para Judas, Jesus não era o Senhor dele. É interessante que nas Escrituras nenhuma vez Judas chama Jesus de Senhor. Nenhuma vez. Para Judas, Jesus seria apenas um líder revolucionário. Para Judas, Jesus não era o Senhor dele. Para os discípulos era. Para os discípulos era. Olha o que Jesus responde no final. Respondeu Jesus: tu disseste. É como se Jesus dissesse: olha, foi você que disse, não foi eu. Quando Jesus fala: será que sou eu, mestre? Jesus diz: olha, é você que está dizendo. É muito interessante isso. Quando os discípulos falam, Jesus não fala isso. Mas quando Judas fala, Jesus diz isso. E os discípulos não entendiam isso. Era enigmas de Jesus. Era algo que não estava tão claro ali na mente. Mas mesmo diante desse banquete, havia traição. A igreja vai ser pessoas que vão trair. Igreja não é local de pessoas perfeitas. Igreja, haverá Judas. Haverá pessoas que trairão Jesus por moedas de pratas, por dinheiro, pelos prazeres do mundo, pelas amizades trairá Jesus, pelo sexo depravado trairá Jesus, pelo amor à fama trairá Jesus, pela inimizade trairá Jesus e trairá a igreja. Mas o que é correto é os discípulos permanecerem unidos, embora haja joio no meio do trigo. A igreja deve permanecer celebrando as ações de Deus. Crente verdadeiro vai continuar firme, mesmo que do seu lado tenha Judas. Mesmo que do seu lado tenha Judas, ele continuará seguindo o Senhor. Ele não vê quem é o Judas. Ele não sabe quem são os Judas. Mas ele continua servindo ao Senhor. Nesse banquete, nessa ceia, nós também temos uma nova aliança, um novo pacto que é estabelecido. Continue comigo, versículo 22 e 26. 26, desculpa. Enquanto comia, tomou Jesus do pão e, abençoando, partiu, lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Então eles estão, olha, a celebração era feita assim: tinha o primeiro cálice, que era o cálice da libertação. Isso vem através da tradição rabínica. Tinha o primeiro cálice, um cálice com o vinho que eles celebravam. Todos participavam desse mesmo cálice, tomavam. Depois desse cálice, passavam um tempo conversando, rindo. Depois eles tomavam o segundo cálice. O segundo cálice, depois desse segundo cálice, eles pegavam o pão e partiam o pão. E começavam a comer. Eles faziam isso, pegavam nas ervas e comiam. Então Jesus está fazendo isso. Enquanto eles comiam, temos depois o segundo cálice, que é o cálice da santificação. Isso é baseado lá em Êxodo, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Que há uma descrição rabínica ali sobre os tipos de cálice. Então havia o cálice primeiro, o cálice da libertação, o cálice segundo, o cálice da santificação. E agora nós estamos no terceiro cálice, o cálice da redenção. Jesus agora, ele parte, ele abençoa, eles pegavam o pão e dizia: bendito seja o Senhor dos céus, que faz o trigo, semeia o trigo, do trigo faz o pão. Eles sempre celebravam, abençoando a comida deles. Então Jesus faz isso. Como o mais importante na ceia, o anfitrião,
era quem fazia isso. Então Jesus faz isso. Ele toma o pão, abençoa e parte. Só que ele faz diferente do que era a tradição. Versículo 22. Tomai, isto é meu corpo. Não era comum isso fazer. Jesus, ele muda agora as tradições judaicas e mostra o que era que representava agora aquele pão que estava sendo partido, que posteriormente os discípulos deveriam fazer isso, que nós conhecemos no livro de Atos como o partir do pão, que representava o corpo de Cristo. Quando Cristo diz, tomai isto é meu corpo, não é que aquela substância se transformou no corpo de Cristo, como o catolicismo ensina, a transubstanciação, tanto é que você não pode morder a hóstia, de acordo com a teologia católica. Se você morder a hóstia, ele diz que sai sangue, porque é o corpo de Cristo. Na verdade, o que Cristo está fazendo aqui é uma representação. Assim como ele fez, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a ressurreição e a vida, e outras demonstrações que ele fez isso, ele está fazendo a mesma coisa. Isso daqui representa o meu corpo, que é partido, que foi triturado, que será esmagado, que foi partido para vocês provarem dele. É uma representação. Paulo vai falar que é uma memória. Versículo 23. Ao seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, bebei dele, e todos beberam dele. Então ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Cristo parte o pão, agora ele parte, agora também ele compartilha do cálice da redenção. É interessante que no livro de Mateus deixa bem claro, o cálice da redenção. A gente vai chegar já lá, pegar esse texto. Mas havia esse terceiro cálice, o cálice da redenção, que Cristo derramaria o seu sangue. Os discípulos aqui, por judeus verdadeiros, eles não comeriam cadáver, eles não tomariam sangue. Isso era abominação no Antigo Testamento. Então, de fato, não é o corpo, não é o sangue de Cristo, são representações. Mas diz aqui, o sangue, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Por que Cristo diz isso? E diz ainda, derramado em favor de muitos. Mas por que nova aliança? No Antigo Testamento, lá no capítulo 12, o povo sai do Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, o povo vai até o Monte Horebe, lá no Monte Horebe, Deus dá as tábuas da lei. Nas tábuas da lei, Moisés desce. Depois que Moisés desce, o povo diz: nós vamos fazer tudo que o Senhor disse, nós vamos fazer. Tudo. Tudo que o Senhor revelou a Moisés, nós vamos fazer. Quando o monte estava fumegando, quando a presença de Deus estava bem clara ali, eles disseram isso. Capítulo 24, versículo 8 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, o sangue representava agora um novo pacto, um novo acordo que Deus estava fazendo com o povo. Se vocês cumprirem as palavras que eu vos ordeno, comereis do melhor dessa terra. Se vocês cumprirem essa lei, vocês serão benditos entre as nações. Então, o cumprimento e o acordo foi selado com um derramamento de sangue. Quem quebrasse esse pacto deveria derramar sangue. Derramar sangue significa derramar a própria vida. Versículo Jeremias: o povo então não cumpriu essa
essa aliança. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O profeta Jeremias diz que aquela aliança é uma aliança imperfeita, que precisa de uma nova aliança que seja feita. Um novo pacto, não o pacto da lei, mas o pacto da graça. Hebreus 9:22 fala sobre isso. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário que houvesse derramamento de sangue para que houvesse remissão. Era necessário que o legislador, aquele que trouxe o pacto, ou o que tinha concordado com o pacto, ou um ou outro morresse, para que fizesse uma nova aliança. Então Jesus faz isso. O sangue, o suco de uva ou o vinho que eles estavam tomando representava isso. O sangue, a vida de Cristo que estava sendo derramada para que houvesse uma nova aliança. Cristo diz: é essa a nova aliança que Jeremias profetizou. É essa a aliança que os judeus tanto esperavam. É essa a aliança. Mateus, na mesma descrição, nos diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É através desse sangue que Deus pode salvar de graça todo aquele que crê. O sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. A salvação não é para todos. Nem todos são salvos. A salvação é para muitos, não todos. É para o que crê. O que permanece rebelde de seus pecados jamais serão salvos. Para a remissão de pecados. A palavra remissão significa libertação. É a compra do escravo para que ele seja livre. É a mesma palavra para a redenção. Então, o sangue de Cristo foi para comprar pessoas que estavam escravizadas nos seus pecados. O sangue foi derramado para isso. Versículo 25 de Mateus 14. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Vimos aqui que Jesus, ele participa dos três cálices: o cálice da libertação, o cálice da santificação e o cálice da redenção. Faltava ainda outro cálice. Jesus disse: esse cálice eu não vou tomar agora. Esse cálice vai ser um cálice novo. O quarto cálice, dentro dos cálices que eram tomados na tradição rabínica, é o cálice de posse, em que aquele povo pertence ao Senhor Deus. Esse cálice de posse, de sermos completamente dele, ainda não foi tomado. E Jesus disse que ainda vai ser tomado. Haverá um tempo em que ele vai beber do fruto da videira outra vez. Não do vinho velho, mas do vinho novo. No reino dele. É interessante que ele fala que ele vai morrer, que ele vai ser entregue, mas haverá uma ressurreição, haverá uma esperança, haverá um reino futuro preparado. Ele terminou cumprindo a redenção. Mas ele vai celebrar as bodas do Cordeiro para a sua igreja, para que sejamos dele para sempre, onde seremos a habitação dele para sempre, onde habitaremos no reino de Deus para sempre. A ceia do Senhor não tem como memorial apenas as coisas do passado, mas a promessa que ele virá e beberá e participará da ceia do Senhor conosco. E isso é a nova aliança de graça,
aliança de misericórdia, aliança que diz: vinde beber, vinde comer, todos aqueles que têm fome e sede, venham e se vanglorieiam do banquete do Cordeiro, venham e participem. Haverá esse banquete. Você irá participar? Você participará dessa ceia maravilhosa, uma ceia perpétua. Olha, às vezes as pessoas acham que no céu pessoas dentro de um prédio, de um templo, adorando a Jesus ou adorando a imagem, coisas assim. Mas o céu não é descrito com isso. O céu é descrito como um banquete. Uma das partes que é descrita é como um banquete. Estamos à mesa com o Senhor. O céu é o céu pela presença do Senhor conosco. Nesse grande banquete que teremos a pessoa mais importante que já existiu, o Senhor Todo-Poderoso ali sentado. Nós participamos com Ele. Não sei se iremos ver os cravos, as feridas. Eu creio que não mais. Mas o veremos face a face. Versículo 26. Tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Então isso que era a noite. Pela tradição rabínica, judaica, depois da celebração da Páscoa, eles cantavam os louvores do Salmo 103 ao Salmo 118, o chamado de Halel, onde vem a palavra Aleluia. Então eles começaram a cantar um dos salmos que provavelmente alguns entendem de acordo com a tradição. Tradição é algo que não é comprovado em si, é história passada de um para o outro. Foi o Salmo 118, um salmo, parte dele cantado aqui. Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Provavelmente foi esse salmo que Jesus ia rumo ao Monte das Oliveiras para orar a noite toda com seus discípulos, cantando esse louvor. Interessante, Cristo sabia do que aconteceria e mesmo assim permaneceu louvando e adorando a Deus junto com seus discípulos. Será que somos capazes disso? Às vezes nós temos tanto medo do futuro e nós nem sabemos o que acontecerá no futuro. Ele já sabia. E ele vai louvando com seus discípulos. Não tem como olhar para isso e não lembrar de Isaías 53. Ele vai como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abre a boca. Vamos continuar vendo no outro domingo, depois do aniversário da igreja, sobre a continuação disso daqui. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo sacrifício vicário de Cristo, foi em nosso favor, trazendo eterna salvação àqueles que creem em Ti, àqueles que andam segundo os Teus mandamentos. Senhor, nos ajuda na compreensão dessas verdades, a aplicarmos elas nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém.